Durante a sessão da CPI do MST, houve um conflito entre parlamentares após a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, utilizar o característico duplo padrão da esquerda para negar a presunção de inocência e acusar parlamentares de serem investigados, atribuindo crimes a pessoas por suas posições políticas. Os deputados André Fernandes e Felipe Barros responderam à deputada, lembrando os crimes cometidos por membros do Partido dos Trabalhadores e rebatendo as acusações. O deputado André Fernandes apontou que a deputada tentou lhe atribuir uma marca, acusando-o de participação nos atos do dia 8 de janeiro. Ele disse: "Muito valentona, falou isso referente a mim, mas está diante de quem estava lá, servindo água para os vândalos", referindo-se ao general G. Dias, conhecido como general do Lula, que prestava depoimento à CPI. O deputado alertou o general sobre a conduta dos esquerdistas na CPMI do dia 8, dizendo: "A impressão é de que o governo já colocou sua cabeça na bandeja". André Fernandes lembrou à deputada que a Procuradoria-Geral da República já pediu o arquivamento do inquérito a que ela se referiu, tendo concluído que ele nada teve a ver com os fatos. Ele acrescentou: "Nunca fui investigado por corrupção e jamais recebi o apelido de amante". O deputado Felipe Barros, por seu turno, apontou: "Sim, estou no inquérito das fake news, um inquérito completamente ilegal, abusivo e inconstitucional, aberto em 2019, por uma única crítica que fiz ao Supremo Tribunal Federal, quando da mudança do entendimento do STF para livrar o bandido Lula da cadeia. E aí me colocaram no inquérito das fake news". Barros disse: "Quero deixar registrado meu pedido à deputada Gleisi Hoffmann. Deputada, lave a boca antes de falar o meu nome, porque Vossa Excelência já foi investigada por corrupção. Eu prefiro ser investigado por fake news do que por corrupção". A deputada exigiu do deputado a presunção de inocência que não reconhece aos outros. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, presunção de inocência, garantias fundamentais ou devido processo legal. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 25 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Dizer que os atos de 8 de janeiro, dos chamados patriotas, tem vários colegas aqui indiciados e que têm que responder, que inclusive estão nessa comissão. Aliás, estavam aqui alguns parlamentares até pouco tempo. Foram esses, não foi o MST, não. Sabe quem está indiciado lá para responder pelos atos? Os 2 filhos do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Tem também uma deputada que é aqui dessa comissão, a Clarissa Tércio. Mas tem também o André Fernandes, tem a Silvia Vaiapi, tem a Coronel Fernanda,
tem o cabo Gilberto Silva, o general Girão, o cabo Júnior Amaral, o Otone de Paula, a Carla Zambelli, a Bia Kisses, Felipe Barros, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Guga Peixoto, todos lá vão ter que responder porque que incentivaram a quebradeira ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto. Atos de vândalos, atos de animais que vieram depredar o patrimônio público, fazendo com que o povo brasileiro tivesse que financiar sua reconstrução. Isso. Os deputados André Fernandes e Felipe Barros solicitaram contraditar, senhor presidente, pois foram citados nominalmente. Senhor presidente, deputado André Fernandes, o senhor tem 1 minuto. Eu fui citado. Obrigado, senhor presidente. O senhor não solicitou. O inquérito é público. Obrigado, senhor isso. presidente. Deputado André Fernandes. Agradeço a oportunidade aqui de falar. Deputado aqui que me antecedeu, vim falar de que eu sou uma dessas pessoas aí investigadas, querendo colocar em mim a pecha de uma pessoa que provavelmente participei dos atos de vandalismo do 8 de janeiro. Muito valentona. Falou isso referente a mim, mas está diante de quem estava lá servindo água para os vândalos e aí não tem coragem de fazer essa correlação. Inclusive, G. Dias, só para ficar claro, lá na CPMI do 8 de janeiro, eu não sei não, mas a impressão que eu tenho é que o governo colocou a sua cabeça na bandeja, é bom já começar a se preparar, tá? A PGR, inclusive o mesmo subprocurador-geral da República, que pediu a abertura da investigação contra mim lá em janeiro, pediu agora o arquivamento. Concluiu que eu não tive absolutamente nada a ver com 8 de janeiro. Mas sigo com a mente e a consciência tranquila. Nunca fui investigado por corrupção e jamais recebi apelido de codinome Diamante. Com a palavra... Pelo menos você não responde por corrupção. Com a palavra, por 1 minuto, deputado Felipe Barros. Com a palavra, por 1 minuto, deputado Felipe Barros. É sua, para você provar. Levanta, deputado. Não tem culhão? Levanta aí. Fala, repita. Repita o que você falou. Eu escutei, repita. Repita. Repita, deputado. Repita. Deputado Repita, Felipe deputado. Barros. Repita, deputado. Seja homem. Deputado, vamos manter o respeito. Presidente. Vamos manter o respeito aqui entre os parlamentares. Vamos manter o respeito Fala entre os baixinho, parlamentares. Né? Com a palavra... Senhor presidente. Senhor presidente, eu estava aqui. Deputado Senhor presidente, o Rodolfo. senhor Eu perdeu o estava comando, aqui, não senhor ouvi presidente. nada. O deputado não falou Senhor nada. presidente. Ok, deputado, tá bom, tá bom. Por favor, 1 minuto. Deputado, na sua fala, o senhor use a palavra. A fala não está com Vossa Excelência. Deputado Felipe Barros, 1 minuto. Pra cá tu fala grosso, mas com golpista, né? Ó. Senhor presidente. É disso que se trata esse presidente. Senhor presidente, a deputada Gleisi Hoffmann citou o meu nome como investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Sim, estou no inquérito das fake news, um inquérito completamente ilegal, abusivo, inconstitucional, aberto em 2019, por uma única crítica que fiz ao Supremo Tribunal Federal quando do entendimento, ou melhor, da mudança do entendimento do STF para livrar o bandido Lula da cadeia. E aí me colocaram no inquérito das fake news. Mas eu quero aqui deixar registrado o meu pedido à deputada Gleisi Hoffmann. Deputada, lave a boca antes de falar em meu nome. Porque Vossa Excelência já foi investigada por corrupção. Eu prefiro ser investigado no inquérito das fake news do que por corrupção. E fui Vossa Excelência inocentada. pediu para O senhor ainda está sendo investigado. se repetisse Sem prova o nenhuma. apelido. Golpista. Eu falo o apelido, tá aqui no noticiário. Vossa Excelência tinha apelido Diamante, de coxa, É sua? na lista da Sou Odebrecht. sua amante? Então lave Pra a falar boca antes isso? de falar de mim. Então prove. Prove. Com a palavra por 5 minutos, deputado Rodolfo Nogueira. Ficam nervosos. Boa tarde, presidente. Eu vou também direto ao assunto, tem muita coisa pra gente falar. Eu queria primeiro falar, em matéria publicada pelo portal Congresso em Foco, dia 14/10, já foi citado aqui em 2009, o então chefe da ABIN, Wilson Roberto Treza, afirmou que então o presidente Lula recebia... O cara, quem era? Chefe da ABIN. Afirmou que o Lula recebia periodicamente relatórios de inteligência sobre atividades e invasões do MST. Baseado nisso, General G. Dias, eu gostaria de perguntar para o senhor, a ABIN, que foi um órgão criado com a função
com a função principal da agência de investigar ameaças reais e potenciais, bem como identificar oportunidades de interesse da sociedade do Estado brasileiro e defender o Estado democrático de direito e a soberania nacional? Eu começo a perguntar para o senhor, e eu gostaria que meu tempo fosse cortado. O senhor classifica a segurança alimentar do país como um tema de segurança nacional? Eu pergunto para o senhor. Corta meu tempo, por favor. Deputado, não é objeto da CPI. Bom, o objeto da CPI é o MST e as invasões de terra, que provocam uma insegurança alimentar no país, sim. Então, portanto, é objeto dessa CPI e de pergunta. Enfim, o senhor classifica crime a invasão de terras? Não sou Ministério Público e não sou policial, eu não classifico se a invasão é ou não. Eu vou trocar a pergunta, então. O senhor é a favor de invasões de terra? Claro que não. Cada uma tem que ser estudada, cada situação, já respondi isso, cada situação tem que ser estudada. Você não pode trabalhar de maneira genérica. O senhor é a favor de crime de extorsão? Estou perguntando para o senhor. O senhor tem que responder. Ou sim ou não. Ele São responde crimes. se ele quiser. Ele já informou que não vai responder, deputado. Bom, o senhor falou que o senhor não teve conhecimento, que a ABIN não passou nenhum relatório para o senhor, porque a ABIN e o seu ministério estavam em fase de transição. O senhor acha que o Brasil tem que parar 3 meses diante dessa fase de transição do governo? Deputado, claro que não, tem que parar. Agora isso é uma pergunta que tem que fazer para a BIM. Mas o senhor era chefe da ABIN. A BIM é um órgão de administração direta, ela tem... Vinculado ao seu ministério. Posso responder, deputado? Pode. Então, a BIM, ela tem autonomia. Se ela não me passou informações, tem que perguntar para ela porque não passou. Porque ela não gerenciou isso. Não, eu quero fazer esse nexo. Por quê? Porque lá em 2009, no governo Lula, no governo PT, a ABIN fazia esse monitoramento. É serviço, é função da ABIN que estava sobre a sua gestão. E o senhor aqui, por várias vezes, o senhor falou que o senhor não teve conhecimento, o senhor não recebeu relatórios. E eu te faço uma pergunta. Muito simples, general. O senhor acha que na sua gestão, agora, houve omissão ou negligência em monitorar os atos do MST e fazer relatórios dessa movimentação? Deputado, não cabe a mim decidir. O senhor era ministro, general. O senhor tinha o poder de decisão sobre a BIM. O senhor tinha que, pelo menos, cumprir a função que o senhor era designado pela agência. Então, eu pergunto para o senhor novamente, o senhor acha que houve omissão ou negligência na sua gestão? Não cabe a mim decidir, deputado. O senhor classifica a invasão do dia 8 como terrorismo? Não é objeto dessa comissão, deputado. Não é objeto, mas o MST também tentou invadir o Supremo Tribunal Federal. E o senhor falou que os atos do MST o senhor não classificava como... Então, essa pergunta tem nexo e, com certeza, a resposta do senhor veria outra pergunta. General, para concluir, o senhor foi largado pelo Lula, pelo governo Lula. Ele largou o senhor na cova dos leões. Qual o motivo que o senhor continua nessa bajulação com alguém que te descartou, te jogou na lata do lixo e está te jogando na boca dos leões, general? Deputado, não faz parte da comissão e eu não vou responder. Ok, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, senhor general G. Dias, o senhor informou aqui, e todos assistiram e acompanharam a fala do senhor,
o senhor informou que nos 38 dias que esteve à frente do GSI, o senhor não recebeu ou não foi informado acerca de relatórios através do CISBIM sobre a atuação do MST no Brasil. Foi lido aqui, inclusive citado por várias oportunidades, algumas das missões, tanto do GSI quanto da própria ABIN. E aí vou rememorar. Analisar e acompanhar questões em potencial de risco, prevenir a ocorrência de crises e articular seu gerenciamento em caso de grave e iminente ameaça à instabilidade institucional. Também, dentre as missões, está antecipar fatos e situações em que possam impactar a segurança da sociedade e do Estado brasileiros, de modo a assessorar o mais alto nível decisório do país, o presidente da República. Foi dito aqui, o senhor falou por várias vezes, que não foi informado e não recebeu informações a respeito das ações de invasões a propriedades rurais, que no Brasil, em especial durante o período desse desgoverno, atingiu os maiores índices da história. Em apenas 3 meses desse atual desgoverno, superou todas as invasões dos últimos 4 anos, inclusive do governo Bolsonaro. Como, diante de fatos como esse, de relevância institucional, e que afetam gravemente a economia local, a segurança das pessoas, o direito à propriedade privada, e que pode gerar tensões, inclusive com morte de policiais, como ocorreu em algumas regiões do país, onde policiais tiveram que intervir, e muitos deles foram feridos e alguns deles até mortos. Então, como um caso como esse, de grande repercussão, não foi tratado pela ABIN ou pela própria GSI, ainda que o senhor não tenha recebido informações ou não tenha recebido relatórios, por que não partiu da ABIN ou do próprio GSI análises, consultas, reuniões com os demais ministérios? O senhor citou aqui a Senasp, que faz parte e está subordinada ao Ministério da Justiça, já que trata, então, de temas relacionados à segurança pública estadual. Então, por que não houve essa proatividade? O senhor, com tantos anos de experiência, comandos e uma série de cursos estratégicos, sabe que uma decisão dessa, para orientar, inclusive, a presidência da República, era importante, até para que ele pudesse montar um planejamento, montar ações, ainda que não partisse do GSI, mas que orientasse outros ministérios, outras secretarias. E pelo que consta, aqui, dentro dessas previsões de ações e missões do GSI/ABIN, está previsto em lei, em um decreto. Não cumprir a lei é crime. A pergunta que eu faço a Vossa Excelência: general, quem não cumpre a lei, prevarica. O general admite a prevaricação por parte da gestão Lula, ou mesmo por parte da ABIN, que deixou de fazer, que deixou de informar, que deixou de atuar de forma preventiva para evitar, inclusive, ações que vão de contra o Estado Democrático de Direito. Fala-se tanto aqui em Estado Democrático de Direito, a liberdade, o direito à propriedade privada, o respeito à Constituição Federal, e garante à Constituição Federal o respeito à propriedade. Então, houve prevaricação por parte do GSI, houve prevaricação por parte do governo Lula, que não tratou dessa temática com a relevância necessária, com a importância devida. E muito me estranha e muito me admira um presidente da República que levou o Pedro Stedley para a China em visita, em missão oficial, onde inclusive vários membros do MST reclamam o tempo inteiro de diálogo com o governo, falta de diálogo, não cumpre com os acordos, não cumpre com os compromissos. Em nenhum momento o presidente Lula chegou para a ABIN ou para a própria Senasp, através do ministro Dino: gente, fiscalize aqui, monitore quantas invasões, o que nós podemos fazer para evitar essas invasões. Em nenhum momento, nem o presidente Lula, nem o ministro Flávio Dino e Vossa Excelência, ao que tudo parece, disse ter tido a preocupação de pelo menos se antecipar, de planejar ações para evitar a continuidade do crime, general. Obrigado.